Fala, meus caros, tudo beleza? Acabei de chegar aqui em Sydney, tô indo pra RubyConf, Austrália 2018 e vou fazer algumas stories pra contar como é que tá sendo. Saca só isso, ganhei uma meia do Heroku. E aí, meus caros, parei um pouquinho aqui pra comentar como é que tá sendo o evento. Mas primeiro deixa eu mostrar esse lugar aqui, que maravilhoso. Ali é Harbour Bridge, aqui o iate eu comprei. Só tá meio barulhento, porque esse prédio aqui tá em construção, tá em reforma, sei lá o quê. É um barulho meio chato. Mas o evento tá sendo aqui. Enfim, uma vista muito bonita, muito agradável. Não tá tão calor, então é uma temperatura agradável. Não tá chovendo. Tá show de bola. Tem os banquinhos pra galera sentar, tem café de graça ali na frente, tem comida de graça, o almoço foi bom, o café da manhã também foi bom, tudo muito bom. Deixa eu comentar um pouquinho sobre o evento em si. A primeira palestra foi da Sandy Metz. Eu nunca tinha conhecido ela pessoalmente, mas eu sou um grande fã, acompanho as palestras dela, já li o livro dela, a Practical Object Oriented, alguma coisa, eu nunca lembro, é muito grande. Enfim, o livro vermelho, de capa vermelha. Um livro muito bom, inclusive, recomendo. A palestra dela foi um pouco motivacional, não foi exatamente técnica, mas foi muito interessante, falou sobre trabalho em equipe, um monte de coisa interessante. Eu espero que o barulho aqui da construção aqui do lado não esteja atrapalhando muito. Mas enfim, ela falou de 3 coisas que todo desenvolvedor precisa para se sentir satisfeito, para se sentir motivado no trabalho. Então, a primeira coisa que ela falou foi autonomia. Então o cara precisa saber, precisa poder fazer as coisas sozinho, sem depender de ninguém. Ah, eu preciso de chave de acesso a não sei o quê. Preciso que alguém que tenha usuário autenticado no tal serviço. Tudo isso contribui para que ele fique frustrado. Enfim, a autonomia, né? Não ficar dependendo muito de outras pessoas para poder realizar o próprio trabalho. A segunda coisa foi masterização, né? Masterizar algum assunto. Então, dominar o assunto, ficar muito fluente numa linguagem, enfim, saber tudo, dominar um determinado assunto. Isso também traz motivação para o cara fazer o trabalho dele. E a terceira coisa é propósito, ou seja, por que você faz o que você faz. Muito interessante também. Várias pessoas ficaram emocionadas na palestra, ninguém estava esperando muito por isso, mas foi bem legal, assim, foi uma palestra que eu definitivamente não esperava, eu achei muito massa. Provavelmente eles vão liberar no YouTube da RubyConf AU, na Austrália, depois. Procura, tá aqui o nome dela, caso você não sabe como é que escreve. Procura essa palestra depois, que é bem legal, vale a pena. Teve uma palestra sobre Machine Learning, um cara chamado Paolo, não lembro sobre o nome dele. Parece que ele é italiano. Enfim, eu não consegui assistir a palestra inteira, mas no começo da palestra eu vi, e ele começa bem do básico, assim, vai explicando e tal, mas pelo que eu vi, começa a ficar mais complexo a parada, e ele cobriu legal o assunto, eu achei bem interessante a abordagem que ele usou. Depois do almoço teve uma palestra com um cara chamado Andy Nicholson, ele falou sobre Crystal, a linguagem Crystal, e a linguagem basicamente se propõe a fazer 2 coisas. Ela tem uma sintaxe tão amigável quanto Ruby, e ser tão rápida quanto C. Isso muita gente já sabia, mas o que ele propõe na palestra é tentar provar se isso realmente é verdade. Se a linguagem tem uma sintaxe tão agradável quanto Ruby e tão rápida quanto C. E a verdade é que não, nenhuma das 2 coisas é exatamente verdade. Na verdade, ele defende bastante a linguagem, ele está usando em alguns projetos, ele gosta muito, mas ele só fala que a promessa não é exatamente verdade. Então, a sintaxe é um pouco mais verbosa que Ruby, tem umas diferenças de Ruby, inevitavelmente. Por exemplo, metaprogramação é uma coisa que ela não consegue fazer tão bem quanto Ruby. Já em termos de performance, ele faz alguns testes com um servidor na AWS, ele coloca lá para verificar quem consegue atender mais requests por minuto, e obviamente C consegue ser mais rápido. Aliás, C é mais rápido que tudo praticamente. Presentinho legal que eu ganhei da Envato é um carregador wireless, padrão T, simplesmente coloca o celular aqui em cima e ele carrega. Bem legal. Brindes, um monte de brinde. Side gig worker is good because the side gig worker still has insight into the web application, but it runs independently of the web server, and then that talks. E aí, meus caros, muito bom dia para quem tá na Austrália, boa noite para quem tá no Brasil. Tô aqui no segundo dia da RubyConf, segundo e último dia da RubyConf na Austrália, e vou contar mais um pouquinho como é que tá sendo as palestras aqui. A palestra de abertura hoje foi de uma menina da Netflix,
e eu cheguei meio atrasado, não consegui ver o começo da palestra, mas parece que foi bem legal. Eu vou reassistir depois que eu sair no YouTube, inclusive eu aviso vocês quando sair, mando o link e tal. Uma outra palestra interessante que teve hoje também foi uma menina de Nova York. Ela veio aqui para palestrar. Ela trabalha como se fosse um Correios, uma empresa de entrega de produto, de transporte de produto. E eles fizeram um sistema em Ruby que faz, na verdade, 2 sistemas que se comunicam através de TCP, que é um protocolo de rede. Então, em vez de usar HTTP ou usar, não sei, uma coisa mais tradicional, parte do equipamento, né, que eles usavam na fábrica, sei lá, no centro de distribuição e tal, só rodava TCP, tipo impressora Zebra, que usa aquele protocolo próprio dela e tudo mais. Então eles fizeram tudo isso em Ruby nas 2 pontas e no final das contas deu certo. E ela veio contar como é que foi essa experiência, como é que ela fez e, enfim, compartilhar conhecimento. Bem legal essa palestra. Na verdade, assim, é meio básica, mas é interessante. Eu postei um vídeo agora há pouco mostrando como é que tá lá o auditório, quando o auditório tava cheio, né? Agora teve um break. Mas você pode ver que o lugar aqui não é muito grande. Ano passado foi em Melbourne e, nossa, era tipo 4 vezes maior que isso aqui. A localização aqui é excelente, né? Um lugar muito bonito, igual eu mostrei ontem. Mas eu achei, assim, o auditório pequeno, eu achei tudo muito... Assim, eu esperava mais, sabe? Ainda mais por ser uma versão mais recente. Achei que fosse maior mas tá sendo legal, assim, apesar de ser um auditório só, uma trilha só de palestras e tal. Tá sendo legal, tem umas palestras interessantes. O que acontece é que de um tempo pra cá, eu tenho ficado mais interessado em fazer network, rever os amigos e tal, do que assistir as palestras técnicas em si. Fala, meus caros! Bom, eu vou gravar aqui as stories para finalizar o que eu comecei a falar da RubyConf. No final do evento foi uma correria, eu fui conversar com o pessoal, fazer networking e tal. Acabei não conseguindo concluir, nem comentar as últimas palestras. Bom, teve uma apresentação de uma menina chamada Alinea. Ela trabalha no Medium, aquela plataforma de blog, né? E ela veio falar sobre por que você deveria começar um blog, escrever sobre coisas técnicas, sobre coisas não técnicas, também conhecido como soft skills. Enfim, ela deu algumas dicas de como perder a vergonha de escrever, como pedir feedback, o que esperar, o que não esperar, enfim, esse tipo de coisa. E principalmente incentivando, né, motivando a galera a começar a escrever. Inclusive é uma coisa que eu sempre recomendo também. Já escrevi posts, já fiz vídeos sobre o assunto. Procure no meu canal no YouTube que você vai encontrar falando sobre por que você deveria começar um blog. E tem uma palestra de um cara chamado John sobre blockchains feitas em Ruby. Achei bem interessante o assunto, porém o cara não pôde aparecer, ele teve problema no visto na hora de viajar e tudo mais, então ele infelizmente não apareceu lá. E aí, para ocupar o lugar dele, o pessoal chamou o mesmo cara que tinha palestrado no dia anterior sobre Machine Learning, e ele fez uma parte 2. E apesar do cara ter feito tudo meio correndo, as palestras, os slides, aliás, ficou bem legal, viu? Foi uma das 2 palestras que eu mais gostei, essa de Machine Learning que eu acabei de comentar. A outra palestra foi a que teve logo em seguida, que foi um cara chamado... Como é que o cara chama? Zach Holman é o nome do cara. Ele trabalha no GitHub e ele... Eu não lembro o título da palestra, é alguma coisa UTC. Acho que é UTC é suficiente, né? Tipo, só que em inglês. E, enfim, ele veio falar sobre tempo. Tempo, obviamente, no contexto de programação, né? Então, quando você tem que guardar um date time, por exemplo. Então você guarda lá a data, a hora, os segundos, o time zone, né, o fuso horário e etc. E quem já programou na vida sabe que tempo é uma coisa muito difícil por uma série de motivos. Só para você conseguir entender um pouquinho, um ano não tem 365 dias. Ele tem uma fração de um dia junto ali. Então são 365 dias e mais uma pequena fraçãozinha ali. É por isso, inclusive, que a gente tem um ano bissexto, que é uma gambiarra pra gente resolver esse problema. Mas o fato é que quando você está fazendo todos esses cálculos de data, de hora, em programação, você acaba tendo problema, principalmente se envolver fuso horário. Isso dá muito problema. E ele dá vários exemplos, assim, de histórias reais, de tipo de problema que pode dar e tudo mais. Vale muito a pena assistir essa palestra. Teve também algumas outras palestras que ou eu não vou comentar aqui porque não foram interessantes, ou porque eu não vi mesmo. Então, assim que sair o vídeo, os vídeos, aliás, da RubyConf Austrália no YouTube, eu aviso vocês aqui. Eu coloco o link aqui direitinho, eu mando... provavelmente eu atualizo o post no meu blog, alguma coisa do tipo. Beleza? Ou então vocês podem seguir eles no Twitter também, RubyConf_AU. Beleza? Bom, então aqui eu fecho essa série sobre comentários das palestras da RubyConf Austrália 2018. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo na próxima vez. Um abraço, tchau!